Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Me chamo Diego, falo em nome da Ortomundi MyoBrace Brasil e sejam todos muito bem-vindos para a gente poder conversar mais um pouquinho a respeito desse sistema de tratamento que está mudando aí tantas vidas, tantas realidades, né, nos consultórios dos nossos dentistas aí de todo o Brasil. E hoje eu tenho um prazerzão de convidar para conversar com a gente a doutora Kelly Dalla Piccola, que conta aí com mais de 20 anos de experiência em odontopediatria e tem um trabalho lindo, principalmente aí com bebês T21 e com crianças com necessidades especiais, crianças portadoras de alguma deficiência. Eu vou chamar ela aqui para a gente conversar um pouquinho. A doutora Kelly entrar aqui conosco. Doutora Kelly, apareceu aqui para mim que a doutora recusou o convite. Vamos refazer aqui. Pronto. Oi, boa Pronto. noite. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, coisa boa. Que saudade, doutora. Quanto tempo a gente não se vê, né? Menino, muita saudade. Não, estamos necessitando de algo presencial urgente para matar essa saudade, né? Verdade, essa pandemia afastou demais a gente, né, doutora? Assim, a gente já tá fazendo algumas lives aí, todo mundo que eu converso, meu Deus, que saudade, parece que faz uns 10 anos que a gente já não se vê. O último foi o Sion, né? Verdade. A gente Foi? até foi. Não, foi o CIOSP. CIOSP Ah, é. 2020, a gente esteve junto. Foi Logo no início da mesmo. pandemia. Ainda não estava aqui no Brasil, né? Pelo menos a gente não estava sentindo ainda esses efeitos aqui com a gente. Exatamente. Mas que Ah, bom que doutor, você está aqui. eu fico muito feliz com a sua presença. Obrigado por tirar um tempinho para conversar com a gente. E queria, assim, começando já o nosso tempinho aqui para a gente aproveitar bem essa uma horinha de bate-papo, queria que a doutora contasse, então, para a gente como é que foi, assim, por que que você escolheu, doutora, essa área de atuação, assim, da odontopediatria e para trabalhar, principalmente, fazer esse trabalho lindo com crianças, principalmente com síndrome de Down, né, mas com outras deficiências, com outras necessidades também, né, específicas. Conta um pouquinho para a gente, como é que você escolheu isso? Já vinha de berço? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu costumo, sempre que me fazem essa pergunta, eu falo que não fui eu que escolhi, foram eles que me escolheram, né? Que eu falo que quando é um propósito, ele corre atrás de você. É muito mais que um trabalho. Primeiro, um dom, né, que eu já tinha com crianças, e eu me vi ali pronta também a oferecer um atendimento a essas crianças que muitas vezes são tão desassistidas, principalmente na área da odontologia. Então, eu percebi uma demanda que muitas vezes chegava e os profissionais, por medo, por falta de conhecimento, não conseguiam abraçar essa demanda. E aí eu sempre tive muita experiência, desde a graduação eu já saí sabendo que eu queria fazer odontopediatria. Isso nunca foi uma dificuldade, né? Eu sempre me dei muito bem no universo infantil, eu me comunicava, sempre me comuniquei muito bem com as crianças, né? Então, isso me fez pensar assim, por que não também oferecer o meu trabalho para essas crianças, sabe? Então, muito mais do que um trabalho, um chamado, aquilo foi a demanda desassistida, me causou uma dor. E aí eu pensei assim, não, gente, eu preciso abraçar também esse público e preciso fazer alguma coisa por essas crianças. E aí Entendi. começou. Ai, que bacana, doutora. É sempre muito cativante a gente receber esse tipo de feedback, assim, né? Esse tipo, a gente compartilhar esse tipo de história, isso é muito bacana. E dentro da odontopediatria, quando foi, como é que foi que a doutora conheceu o sistema MyoBrace? Onde é que começou, então, a trabalhar com o sistema de fato? Então, logo que eu me formei, eu já sabia que eu queria fazer odontopediatria. Então, eu mergulhei nesse universo. E eu não consigo separar a odontopediatria da ortopedia, do desenvolvimento da face. Então, aquilo ali eu já entrei também para o universo da ortopedia, analisando ali todas essas maloclusões, de forma bem precoce, chegava até mim. E ali sempre tinha algo que
faltava uma pecinha do quebra-cabeça, sabe? Às vezes eu conseguia fazer um trabalho legal, mas logo ali na frente eu tinha recidiva de tratamento, conseguia corrigir um alinhamento, mas muitas vezes tinha dificuldade de remover um hábito, né? Um hábito deletério. E aquilo Uhum. ali sempre ficava essa pecinha, assim. E outra coisa que me chamou a atenção também desde cedo é que os pais, eles procuravam de forma muito tardia o tratamento ortodôntico, ortopédico. Muitas vezes eles esperavam as crianças trocarem os dentes, era sempre essa mesma conversa. E Uhum. aí, nessa busca por mais técnicas inovadoras, eu, num congresso, no CIOSP, em São Paulo, eu me deparei com o stand do MyoBrace, né? E aí vi aqueles aparelhinhos tudo coloridinho lá e me chamou a atenção. Eu falei, opa, o que que é isso? E aí comecei a me interessar, e foi me apresentado. E a partir daquele dia, eu pensei, gente, se isso mesmo funcionar, era tudo que eu estava precisando para completar assim, o meu tratamento, para eu conseguir oferecer de forma completa um reequilíbrio, né, de Uhum. musculatura, de respiração, de posicionamento de língua, né, e trabalhar de forma bem precoce, que é isso que o sistema nos permite. E aí eu mergulhei. Eu falei que eu mergulhei assim, tão profundo, porque eu saí buscando tudo quanto é curso. Sabe? São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, onde tinha, eu estava atrás. Aracaju. E ali eu comecei uma imersão. E cada curso que eu fazia, eu tinha cada vez mais certeza que eu falo, não, era isso que eu estava buscando. E eu, para minha surpresa, que 90% dos meus casos no consultório, né? Não, na verdade, 100% era ortopedia, a ortopedia clássica, com aparelhos de Uhum. acrílico. Eu me vi substituindo e quando eu me deparei, 95% dos casos meu hoje, eu trato com o sistema MyoBrace. E com resultados, assim, fantásticos. Que bacana. Ah, doutora, a gente fica muito feliz e como é engraçado, né? A gente conversando já aqui com alguns outros profissionais e quando eu converso com os nossos professores, é engraçado que sempre foi um evento, né? Eu tava passando, eu vi aquele É, stand, assim, um monte de aparelho colorido. Então é muito bacana a gente ver que no fim a gente acaba meio que se conhecendo todo mundo da mesma forma, né? Isso que é muito legal. e o que eu achei mais gostoso, eu falo que nós fomos picados, né, pelo bichinho da odontologia biofuncional, bichinho biofuncional. E é uma quebra de paradigmas, porque você começa a perceber que você tem que reconstruir todo aquele conhecimento, a forma de você olhar o paciente muda. Então, não tem como você não se apaixonar por algo que você não está visando só uma estética, mas você está trazendo saúde para o paciente. E eu sempre fui uma profissional que olhava muito para a qualidade de vida, eu olhava muito para o resultado não só de uma estética, mas os benefícios que poderia trazer de forma geral para o meu paciente, que muitas vezes as mães chegavam. Então, assim, foi muito legal quando eu percebi e entrei nesse universo também a questão da união dos profissionais, sabe? Que a gente fica amigo mesmo, um quer compartilhar o caso com o outro, acaba aquela disputa, um quer ajudar o outro, né? Porque tá todo mundo ali crescendo junto. É verdade. Legal também que a gente vê isso em profissionais de diversas regiões do Brasil, né, doutora? Então a gente vê norte, nordeste, a gente vê centro, a gente vê o sudeste, a gente vê o sul. Então é isso que é muito bacana. A gente vê os profissionais de forma unida, como a doutora colocou, mas em todo o território nacional. Isso só engrandece a odontologia como um todo, né? Todos trabalhando e trabalhando Exatamente. em prol do seu paciente. E doutora, me conta um pouquinho assim, quais que são os principais diferenciais que hoje a gente tem no tratamento miofuncional com o sistema MyoBrace para crianças PCD ou em relação às técnicas tradicionais que hoje a gente já tem disponíveis no mercado? Conta um pouquinho para a gente essas diferenças. Então, a primeira dificuldade que eu tinha, quando você fala o paciente PCD, ele envolve todo paciente que tem alguma necessidade específica, né? Seja uma Uhum, síndrome, seja alguma deficiência na face, qualquer quadro que tira ele daquela criança típica, né? Então, ele tem uma uhum, necessidade específica ali.
E ali, qual era a maior dificuldade? Que muitas vezes eu precisava moldar esse paciente, ou então utilizar algum aparelho que ficaria solto na boca e o risco de deglutir esse dispositivo. A manipulação, a própria família já tinha aquele medo, né? Quando a gente falava que tinha que moldar o paciente, ele já vinha todo assustado. Então, assim, quando eu conheci o sistema MyoBrace, o que mais me chamou a atenção foi a facilidade, né? Porque é um aparelho que ele é pré-fabricado, o que na hora a pessoa até assusta, fala, como assim pré-fabricado, o mesmo aparelho, pode tratar qualquer tipo de maloclusão, mas como e tal? Então, assim, o mais interessante foi que eu consegui oferecer esse dispositivo de forma muito mais tranquila para o meu paciente, porque eu não preciso mais moldar aquela boca, né? Eu tenho já o dispositivo ali pronto. Ele traz conforto para o meu paciente, né? Por ser de silicone, cores atraentes, né? A criança, normalmente, ela ama usar, porque é confortável. E sem contar que o que eu percebi de maior benefício é que é o único aparelho que eu consigo modificar a postura de língua, tá? Os outros aparelhos, eu até consigo uma expansão, eu consigo um alinhamento, mas a questão da postura da língua era algo que nenhum aparelho eu conseguia esse reposicionamento, né? Trabalhar a parte muscular, porque tem muita gente que não sabe, mas toda maloclusão ela se inicia com uma desordem muscular. Ou seja, os músculos começaram a trabalhar de forma errada e ali vai entortar o osso, os dentes. Então, é um músculo que esculpe a face. Então, não tem por que eu tratar... esses aparelhos convencionais, eles vão tratar a consequência daquele problema, que é um alinhamento dentário, que é, de repente, um ossinho estreito que eu preciso expandir, tá? Mas e a origem desse problema? Onde tudo começou? Que é o mais fantástico do sistema MyoBrace, porque aí a gente consegue ir lá na origem do problema e, o melhor, ter estabilidade no meu tratamento. Porque aí, como eu corrigi lá no início o problema e de forma bem precoce, eu dificilmente vou ter algum problema de recidiva. Legal. E a doutora comentou, né, que é o músculo que esculpe a face, né? Achei muito legal essa frase, por mais que a gente fale isso no dia a dia, mas ela ficou bonita dessa forma. E como é que a doutora percebe essa questão de musculatura no paciente com alguma necessidade específica? Tem alguma musculatura que a doutora nota que a gente sabe que, né, que temos problemas miofuncionais, que de forma geral os pacientes desenvolvem problemas miofuncionais. Porém, para a criança que tem necessidade específica, tem alguma musculatura que a doutora nota que é mais comum a gente perceber esse tipo de disfunção muscular? Eu costumo falar que é muito mais fácil você detectar nas crianças com alguma deficiência do que na população típica. Porque se a gente for perceber que 75% da população tem problema de alguma oclusão. Só que as crianças com deficiência, elas já vêm de uma rotina multidisciplinar de profissionais. Então, eles normalmente já passaram por uma fisioterapia, por uma fonoaudiologia. Então, ali já é detectado e já é trabalhado, né, a musculatura ali, desde muito cedo. Desde uma simples sucção, logo na hora do nascimento, né? Então, assim, é muito fácil a gente perceber, porque quando a gente pega o bebezinho, eu falo o bebezinho recém-nascido mesmo, que acabou de nascer, todo o equilíbrio existe. A linguinha está posicionada no lugar certo, lá na papila incisiva, atrás na região ali onde fica atrás dos incisivos superiores, né? No céu da boca. E o selamento labial, tudo isso acontece de forma harmônica. Só que com o passar do tempo, o que a gente vai percebendo nas crianças? A musculatura flácida, hipotônica, que a gente chama fraca. Então, essa fraqueza e essa ausência desse equilíbrio é que vai trazendo toda essa desarmonia,
na face. Então, a gente consegue perceber muito cedo. Por exemplo, o meu chameguinho, que eu falo que são as crianças com síndrome de Down, é perceptível a questão da postura da língua. Que existe um mito de falarem que na síndrome de Down a língua é grande. Não, não é grande. A língua simplesmente ela se assemelha à tromba do elefante, né? Ela pode adquirir várias formas. Ela pode estar encurtada, ela pode estar bem estendida. Então, a gente precisa trabalhar, porque é um músculo também, para que ela venha se acomodar perfeitamente e bem posicionado. Então, o que ficava sempre na minha cabeça? Gente, por que esperar tudo desorganizar se eu consigo, de forma bem precoce, trazer esse equilíbrio, né? Para a criança típica, para a criança com alguma necessidade específica. Então, a sua pergunta sobre as crianças com necessidades específicas é visível desde muito cedo, porque na maioria das vezes eles apresentam uma hipotonia de todos os músculos e não é diferente nos músculos da face. Então, a gente já percebe essa alteração. Entendi, fantástico. E quais que são assim, os principais benefícios a gente conseguir atender esse paciente de forma precoce? Logo que a gente começa a observar essas disfunções, a gente já consegue dar um tratamento adequado para eles. Qual que é a importância disso? Quais são os benefícios, né, da gente conseguir trabalhar precocemente? Eu vou te responder com outra pergunta. O que é mais fácil? A gente apagar um focozinho que está começando de incêndio ou quando está uma casa toda incendiada? Com certeza o foco, né? Então ali a gente consegue pontuar ali e ser bem assertivo quando a gente consegue desconstruir um hábito. O que é o hábito deletério? O hábito deletério é um hábito nocivo, que muitas vezes a criança começa, ou o bebê começa a ter uma postura errada dessa língua, a sugar um lábio que vai trazer problema lá na frente para ele, a ter o hábito de chupar um dedinho, ou até a chupeta. Então, isso é muito mais fácil a gente colocar um dispositivo na boquinha dele, que vai fazer com que ele entenda que a linguinha tem que ficar no lugar certo, que a respiração tem que acontecer pelo nariz, que a boquinha tem que ficar selada. Então, a gente consegue trazer isso e desconstruir se houver já alguma coisa errada ali desde muito cedo. Então, é muito mais fácil desconstruir um hábito em uma criança de 3, 4, 5, 6 anos do que um adulto, muitas vezes que já tem esse hábito instalado há mais de 30 anos, né? Que é mais difícil. É impossível? Não, a gente consegue trabalhar. O sistema Maio-Brace é tão maravilhoso porque ele consegue atender toda essa demanda de idade, né? Então, a gente consegue trabalhar de forma muito, muito eficiente em adulto. Mas a criança, ela tá prontinha ali, o ossinho tá igual uma massinha de modelar. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor quando a gente trabalha de forma bem precoce. Fantástico, a gente acaba trabalhando, aproveitando o momento do crescimento e orientando o crescimento na realidade, né? Exatamente. E ali, todo o desenvolvimento, não só do desenvolvimento da face, porque quando eu falo que nós devolvemos também uma respiração correta, a respiração respirar pelo nariz é vida. Respirar é o quê? É inflar a vida. Então, se nós temos um bebê, uma criança que está respirando corretamente pelo nariz, o nariz fazendo a função que deveria ser de filtrar, aquecer, umidificar o ar, levar a quantidade de oxigênio necessária para o cérebro, né? Então, todas as funções vão estar bem ajustadas e equilibradas. E eu estou falando de crianças muitas vezes hiper mega estimuladas, que têm assim, uma agenda muito atarefada, de muitas terapias, de muitos estímulos, né? Então, como que pode? Se eu tenho uma criança que não respira bem, que tem um sono muito difícil, um sono muito agitado, né? É sinal o quê? O primeiro sinal que algo errado está acontecendo, algum distúrbio respiratório está acontecendo. E aí aquela criança ela não vai ter o rendimento correto, ela não vai desenvolver da forma que ela deveria. Então, eu falo que é uma cascata de problemas. A gente, como profissional, né, da face, a gente vai se limitar aqui, né? Mas, na verdade, os benefícios são geral, é para a saúde geral. A gente vai estar devolvendo qualidade de vida. Quantos pais que chegam para mim e falam:
doutora, meu filho é outro, meu filho começou a aprender melhor na escola. Meu filho, a professora me ligou e perguntou o que que eu fiz, que aula é essa de reforço que eu coloquei o meu filho, porque ele do dia para noite ele começou só a tirar 10. Aí eu falei, o que que você falou para ela? Que meu filho agora está dormindo, que meu filho agora está respirando da forma correta. Eu devolvi a vida para ele, porque ele estava sendo muito estimulado, mas ele não estava conseguindo desenvolver tudo aquilo, né? Porque ele não tinha um cérebro bem oxigenado, né? E as funções principais não estavam sendo estabelecidas. Fantástico. Só lembrando aqui quem está nos assistindo, doutora, que já quiser deixar sua pergunta aqui na caixinha de perguntas, pode ir deixando para nós, que a gente vai tentar responder o máximo possível dentro dessa 1 horinha que a gente vai ter para conversar, tá bom? E, doutora, falando um pouquinho sobre o papel da família, qual que é a importância da família desse paciente se engajar de fato com o tratamento, né? Estar junto, acompanhar o tratamento junto com o paciente. Como é que a doutora percebe essa necessidade? Eu falo que a família é 100% do tratamento, entendeu? Eu já deixei de atender pacientes que eu percebi que a família não estava pronta, não estava envolvida o suficiente para que eu obtivesse os resultados, né? É muito triste, porque muitas vezes a gente aquela criança não vai poder ter os benefícios, mas a criança ela depende completamente, principalmente desse sistema, né? Que os pais estejam envolvidos, porque, como eu falei, é um dispositivo muito simples. Ele não precisa de ajustes. O ajuste é aqui, ó. Então, é algo que precisa ter disciplina. Disciplina de uso, disciplina nos exercícios que são rápidos, simples de se executarem, mas que precisa da família estar ali assistindo. Porque a criança ela não vai chegar e falar, agora eu vou fazer isso. São poucas as que têm organização ali para poder ter essa autonomia. Então, os pais, eles são responsáveis 100% pelo tratamento. Eles primeiro são as primeiras pessoas que precisam entender. E eles só vão se envolver se eles entenderem o principal benefício. Então, é muito fácil nós conseguirmos a colaboração dos pais quando nós mostramos os resultados e os benefícios, né? Perguntinha que eu sempre falo para os pais, assim, durante a anamnese, durante a consulta, eu falo, olha, o seu filho ele tem um potencial gigante. Ele tem um potencial para estar aqui, ó. Mas hoje ele está aqui. Você quer que ele se mantenha aqui ou você quer mais para ele? Não, todos querem mais. O que mais a gente quer é isso, que os nossos filhos evoluam muito mais que nós. Então, assim, do jeito que ele está, desequilibrado, dormindo mal, respirando mal, nós não, por mais que você coloque ele em Kumon, em qualquer estímulo, ele precisa primeiramente, ser devolvida a respiração correta e equilibrar toda essa musculatura para que as funções aconteçam de forma correta. Então, assim, todos eles eu consigo ganhar porque todos os pais querem o melhor para os filhos, né? Então, quando eles entendem os benefícios que esse sistema traz, que é muito mais do que alinhamento dentário, é lógico que eu falo que isso é o suprassumo, é o plus, né? É a cerejinha do bolo, mas os benefícios vão muito além de dentes. Sem dúvida, muito bacana. E falando assim, a doutora fala que é muito importante, né, o pai estar junto, os pais estarem juntos, entenderem e saberem cobrar da criança assim, a utilização, a execução dos exercícios. E como é que a doutora, pensando nesse fator de equipe, vamos pensar assim, que a família acaba sendo a equipe, né, o time desse paciente. Qual a importância, principalmente para esses pacientes que têm alguma necessidade específica, que têm alguma questão mais pontual, qual que é a importância da gente fazer um tratamento multidisciplinar, de além do profissional da odontologia, além do profissional que vai olhar toda a questão orofacial, respiratória, qual que é a importância da gente ter esse time com várias facetas, com vários olhares diferentes para esse paciente? Eu falo, muda um pouquinho de figura. Quando eu falei agora, eu falei da criança típica, né? Que aí eu preciso da família envolvida ali no tratamento. Agora, a criança com qualquer tipo de necessidade específica,
Além da família, o comprometimento da família, os profissionais são de suma importância. Eu amo trabalhar de forma multidisciplinar, muito mais do que transdisciplinar, está bem próximo ali do meu colega, né? Que eu não vejo ele como um concorrente, um fono, um fisioterapeuta, né? Ele está ali bem próximo, o pediatra, né? Que normalmente são os primeiros que recebem essa criança. Então, quando a gente consegue ali trabalhar de forma multidisciplinar, o resultado é fantástico. Por quê? Porque cada profissional com o seu olhar vai ampliar, tá, todo aquele conhecimento, e os benefícios para esse paciente vão ser maravilhosos. Então, você imagina, eu com o olhar da odontologia, da medicina orofacial, né? O profissional fonoaudiólogo com toda a questão dos músculos, né? Da função muscular, né? De executar a função, o fisioterapeuta de equilíbrio. Então, assim, é fantástico. E a gente percebe que a evolução nos tratamentos, quando isso acontece, é maravilhoso. Infelizmente, isso é uma realidade mais para as crianças com necessidades específicas. É difícil a gente pegar uma criança que está assistida assim, quando ela não tem alguma necessidade. Porque eu falo que a palavra-chave é o quê? É estímulo. Então, se ela é estimulada, se ela tem uma deficiência e é estimulada, ela vai chegar dentro do padrão esperado. Agora, se a criança já tem um padrão esperado e você estimula, imagina onde essa criança vai parar. Então, De assim, eu amo fato. trabalhar assim, de forma multidisciplinar. Uhum. E é muito, como a doutora mesma colocou, é muito mais do que amor, é a necessidade de se ter esse olhar integral do paciente, né? Olhar o paciente como um todo, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Aqui que eu digo com odontologia miofuncional, obviamente. E sabe o E, que é doutora, mais legal? o que, Que doutora? nesse tempo de pandemia, eu estou conseguindo, assim, eu falo que o mundo online, ele veio para ficar e trouxe alguns benefícios, né? Então, eu tenho Uhum. assistido pacientes à distância, tá? Nós conseguimos fazer a teleconsulta, então o sistema MaiObrange me permite isso. E aí, esses profissionais são os que mais me auxiliam nesse momento, porque estão próximos do meu paciente. Por exemplo, eu acho que a mamãe deve estar até aí na live, não sei, se ela tiver, ela fala. Eu vou essa semana próxima, vou estar enviando um aparelhinho para Juiz de Fora, numa menininha com síndrome de Down, e vou estar fazendo toda a assistência, e eu estou já em contato, alinhando tudo com a fono dela de lá. Então, assim, é um trabalho muito bacana, porque a gente consegue trabalhar à distância, oferecer esse benefício para esse paciente, mesmo eu não estando ali próxima, né? Então, é fantástico. Não, e como a tecnologia nós estarmos cada vez mais nesse meio digital nos permite esse tipo de atuação, né? Permite que o profissional esteja perto, mesmo não estando do lado do paciente, né? Isso que também acaba sendo muito bacana. E um tratamento, um sistema de tratamento que não te exige o tempo todo estar em frente ao seu paciente, onde você consegue, eventualmente, sim, dar esse apoio, dar essa assistência à distância, também acaba sendo muito benéfico, né, para o profissional também, além de, obviamente, para o paciente. Com certeza. E me diga uma coisa, doutora, quando você vai, quando chega uma família no seu consultório, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, um pacientinho aqui com síndrome de Down. Como é que a doutora faz para, eu não gosto nem de dizer vender esse tratamento, vamos falar assim, como é que a doutora faz para explicar e para mostrar para essa família o quanto esse tratamento pode ser benéfico, aonde a gente consegue chegar com o tratamento de odontologia miofuncional? Bom, como eu já tenho uma experiência grande, já venho atuando com o sistema MaiObrange há mais de 7 anos, então eu tenho muita casuística, né? Eu falo que os casos falam por si. Então, sempre tive o hábito de fotografar os meus pacientes, de filmar. E mais do que filmar, eu gosto de colher os depoimentos dos pais, sabe? Então, Uhum. aquilo ali é a verdade pura ali. Porque você falar só, parece que você está querendo só vender um peixe, assim, né? Ah, não, é Verdade. muito bom e tal. Mas quando você mostra na prática que é possível,
Então, aquilo ali, você não precisa nem de muito argumento. Você mostra, olha aqui, era assim, ficou assim. Olha aqui, escuta o benefício que vai, como eu falei, vai além de dente alinhado. Os benefícios, por exemplo, eu tenho casos de crianças que tinham diagnóstico de apraxia da fala, ou seja, a criança já tinha 4 anos e não falava. E a luta da mãe era fazer com que essa criança falasse. E por que que ela não falava? Porque ela não estava com a musculatura toda pronta, ela tinha toda uma necessidade que exigia ali que aquela musculatura fosse trabalhada. E a partir do momento que nós começamos a usar, e a respiração também não estava correta, ela começou a falar. Então, assim, e o caso da Lia, que é um caso que eu apresento sempre no congresso, né? Aquele caso lá é fantástico. Eu falo, uma Estou criança. suspeito com o caso dela, doutora, porque, desculpe lhe interromper, mas eu lembro do Sion que eu tive que sair da sala com os olhos marejados, porque foi muito bonito mesmo de ver. Não tem uma vez que eu apresento o caso da Lia que eu não choro no final, assim. Porque o que traz à minha memória? Uma criança que ela teria todo um histórico de estar hoje vegetando numa cama, deitada. Por quê? Porque olharam todos os aspectos médicos da Lia. Só que ninguém parou para observar que a Lia era uma respiradora bucal crônica. Então, quando nós devolvemos a respiração dela, tudo aconteceu. Ela começou a focar o olhar, sabe? Ela começou a se desenvolver. Ela começou a firmar a cabecinha, que ela nem conseguia firmar a cabeça. Então, assim, hoje Lia tá andando, gente. Hoje a mãe dela mandou, porque é uma paciente que eu também agora assisto ela à distância, porque agora eu estou aqui no interior de São Paulo, mas ela está trocando os dentinhos. Então, assim, é um caso que é maravilhoso. Então, quando eu mostro o caso da Lia, eu pergunto qual que é a limitação do seu filho? Porque aqui tinha uma limitação gigante, mas que a gente conseguiu restabelecer todas as funções através do equilíbrio, primeiramente de uma respiração, de uma postura de língua. Então, assim, é maravilhoso. E ela, nessa pandemia, ela ficou sem todas as terapias dela, né? Poxa Então, vida. eu tenho até um depoimento fresquinho que eu vou apresentar nesse próximo congresso, que a mãe fala do depoimento, porque era sempre assim, quando eu pedia ela para falar, ela sempre atribuía, não desmerecendo os outros profissionais, cada um tem a sua função. Só que ela não conseguia mensurar o quanto o sistema Maiobrace tinha trazido de benefício para a vida da Lia, porque ela era Uhum. muito cheia de terapias. E aí, quando veio a Sim. pandemia, o que aconteceu? Ela ficou sem nenhuma terapia, sem fono, sem físio, sem nada. E aí ela falou, bom, aí ela começou a perceber a Lia já ficando perdendo tudo aquilo que estava sendo conquistado. Ela falou, o que que eu tenho? O sistema Maiobrace. Colocou o aparelho, a menina, outra. Aí ela no depoimento, ela fala que eu tenho certeza que foi o aparelho que fez toda a diferença na vida dela. Poxa vida, doutora, a gente fica emocionado com esse tipo de história, com esse tipo de depoimento, né? E a doutora fala que sempre apresenta e realmente, assim, dividindo um pouquinho com quem está nos assistindo, nesse último congresso que a gente teve junto e a doutora apresentou o caso da Lia, eu lembro bem, assim, a doutora começando a palestra, falando sobre as limitações que a Lia tinha, né? E no final da palestra, a doutora mostra um videozinho assim ali de mão, acho que com o pai dela, né? E andando assim Andando na praia. andando em direção ao mar. Aquilo assim é muito bonito da gente ver. Eu acho que isso acaba entregando não só para a família, e aí me corrija, doutora, se eu estiver errado, mas eu acho que muito mais do que a família, para o profissional também, aquele acalento assim de, poxa, que bacana o que a gente está conseguindo fazer, né? Que bacana aonde a gente está conseguindo chegar com tantos seres humanos, né? E com tantos pacientes maravilhosos e que a gente consegue ter resultados incríveis. Isso eu acho que deve ser realmente um acalento, tanto para a família quanto para o próprio profissional. E o que eu desbloqueei de profissional, Diego, que tinham medo de pegar um caso desse. Então, quando viram o caso da Lia e chegava, porque o não eu já tinha. Quando a Lia chegou, eu também tive medo. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui? E aí eu falei, não, o não eu já tenho, vamos tentar. E aí, se eu não tivesse tentado? E aí? Olha aí o resultado maravilhoso, entendeu? Então, assim, foi algo que veio despertar nos profissionais também a necessidade de ter um olhar para essas crianças, para essas pessoas que também
podem ser abraçadas e podem ser beneficiadas com esse sistema que é maravilhoso. Verdade, doutora. Então, quanto é importante a gente conseguir mostrar isso para o pai, para a mãe, né, para a família do paciente. Isso é uma coisa que a gente, enquanto consultor, a gente sempre reforça com os profissionais que estão começando. A importância da gente tirar foto, da gente manter um registro, mesmo que não seja para a gente apresentar em uma aula, porque tem a questão também de privacidade e tudo mais, mas para a gente poder mostrar para outras famílias o quanto a gente consegue ter de retorno, né? O quanto a gente consegue beneficiar também para outros pacientes. Isso é muito importante, a gente conseguir mostrar de fato isso para as famílias que vêm até o consultório. Eu vou abrir um pouquinho o espaço para a gente começar a tirar algumas das dúvidas que chegaram. Quem ainda tiver dúvida, vai mandando aqui na caixinha. Deixa eu abrir aqui. Vamos tirar algumas dúvidas que a gente já recebeu aqui. Uma delas aqui. Há algum risco dessas crianças se asfixiarem com os aparelhos da MyoBrace? Não, gente. Isso aí é uma dúvida que sempre aparece. Não só com o MyoBrace. Depois você vai falar um pouquinho do trabalho que eu tenho com a placa palatina, que mais Sim. isso ainda eles perguntam, né? Porque a gente trabalha em crianças menores. É impossível eles engolirem esse aparelho. Por quê? Porque o sistema MyoBrace, ele, depois, se vocês conhecerem o dispositivo, eu tenho um aqui, ó. Ele tem essas canaletas aqui, ó, onde os dentes vão ficar aqui encaixadinhos, são os canais dentários, tá? Então, mesmo se a criança quiser, ela não consegue engolir, tá? Então, assim, não tem risco nenhum, ele fica muito bem ajustado na boca, ele foi feito, desenvolvido todo personalizado para o arco, então a gente vai indicar o tamanho correto dessa criança para trazer conforto. E com certeza não tem risco nenhum. Pode ficar tranquilo que nunca tivemos casos e não tem nenhum tipo de risco. Legal. Uma outra dúvida que chegou aqui para a gente, doutora, é quais os exercícios que são recomendados para pacientes com necessidades específicas? Então, normalmente as crianças com necessidades específicas são exercícios diferentes. Por quê? Porque eu não tenho a questão dessa relação paciente e profissional, né? Esses exercícios, normalmente nós fazemos junto com a fonoaudióloga, que já tem todo um protocolo, né? Vai depender muito. Vai depender do que eu quero trabalhar ali naquela criança. É uma hipotonia de lábio, que ela está tendo uma dificuldade de selamento labial. Aí nós temos os exercícios específicos, que normalmente a fono ela está bem preparada para executar, e a gente vai estar só alinhando ali a questão do dispositivo, porque o próprio dispositivo, ele ele faz o exercício, né? Ele já está ali exercitando esses músculos. Parece que é só uma borrachinha, mas quando a pessoa começa a usar, ela tem que forçar o lábio para selar esse lábio. Existem músculos ali que estavam sendo não estavam sendo trabalhados, que vão começar a ser estimulados. Então, assim, normalmente em crianças com necessidade específica, a gente precisa da colaboração da fono ali para poder fazer essa parceria. Então, a gente vai ter que ter o olhar para o paciente. Eu preciso trabalhar a respiração. Então, por isso que isso tem que estar muito alinhado os dois. Vamos desenvolver aí um trabalho agora, vamos focar em trabalhar aqui. Aí você vai dar uma direção junto com o profissional. Eu queria que você trabalhasse um pouquinho mais a questão de postura de língua. E aí a fono vai estar encaminhando para poder fazer, e o próprio aparelho vai estar executando também a função, porque ele vai estar 24 horas, 24 horas não, a noite toda na boca. Então, mesmo ela dormindo, vai estar fazendo exercício. Bacana. Uma outra dúvida que eu estava olhando aqui agora é com relação ao bruxismo em crianças com necessidade específica. Como é que a gente consegue atuar através da odontologia miofuncional? Primeiro tem que entender que o bruxismo, a causa do bruxismo é um distúrbio respiratório. Tá? Então, quando a gente consegue entender isso, que é a maioria deles, né? Existem alguns outros casos, um bruxismo fisiológico,
ou porque tem alguma alteração. Por exemplo, nas crianças com síndrome de Down, acontece muito o bruxismo por conta de uma estereotipia, ou então a forma dos dentinhos, que são conoides, muitas vezes estão tocando dente em dente, ponta de dente com ponta de dente, então a gente precisa fazer um ajuste ali, né? Então, quando a gente consegue detectar que é um bruxismo, que não é nenhuma dessa causa que eu falei aí, né? É um problema voltado mais, problema respiratório, aí a gente precisa o quê? Devolver a respiração, desconstruir, né, o hábito que tem normalmente de uma respiração bucal e normalizar para uma respiração nasal. E aí ele desaparece. É impressionante como a gente começa a usar o sistema MyoBrace, os aparelhos, os dispositivos, a gente vai conseguir que desapareça o bruxismo. Aproveitando o gancho aqui sobre o bruxismo, o doutor Daniel Salles acabou de mandar uma pergunta aqui para nós. O que a doutora pensa sobre o bruxismo devido a estresse ou fatores psicológicos? Então, tem que saber se é estresse mesmo, porque muitas vezes tudo hoje é estresse, né? Tudo que acontece é estresse. E na criança é muito fácil você falar, é porque é verminose, eu já escutei também. Então, a gente precisa investigar. Gente, olhar o nosso paciente, colher o máximo de informação possível. Eu peço muito para os pais filmarem, porque às vezes a gente pergunta, o paciente ele ronca, ele dorme com a boca aberta, mãe, não, ele não. Aí quando vai filmar, tá lá o menino com a boca aberta, tá ali roncando, né? Então, assim, precisa trazer o máximo de informação para a gente saber se esse bruxismo é de ordem respiratória ou se tem algum problema fisiológico, porque pode estar acontecendo, sim, o primeiro levante da oclusão, né? A parte o bruxismo mesmo para melhorar a adaptação ali daquela oclusão, mas é muito clássico, assim, a maioria deles é causado por um problema respiratório. Porque o que acontece? O ar entra pela boca e começa a ressecar uma região que deveria estar úmida e molhada, diminui a salivação. Então, como que faz para produzir saliva? Opa, eu preciso de saliva. Manda uma mensagem lá para o cérebro, eu preciso de saliva. Como que é? Mastigando. Então, aí a criança começa, ó, fazer o movimento da mastigação, rangendo o dente, que aí vai haver a ejeção da saliva, e ali ela começa um ciclo de abre a boca, ronca, bruxismo, abre a boca, ronca, range os dentes. E aí vai essa noite toda, um sono horrível, um sono, não tem qualidade nesse sono, né? Não chega na fase Não é reparador, né, doutor? Então, tudo começa numa respiração errada. Entendi. Doutora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente, agora a gente aproveitando esse momento assim quase de reta final da nossa conversa, que eu sei que a doutora tem... Já, doutora, está chegando nos 15 minutinhos finais, e eu não posso deixar de pedir para a doutora falar um pouquinho sobre o curso que a doutora ministra de MyoBrace com o uso em conjunto de placa palatina de memória. Como é que é essa técnica? Conta um pouquinho para a gente da técnica e conta um pouquinho do curso também para nós. Então, é o seguinte, a placa palatina, ela veio também para montar esse quebra-cabeça, né? O que é a placa palatina de memória? É um dispositivo, eu tenho até aqui uma, ó, de acrílico, mas a função, a filosofia do tratamento é a mesma do sistema MyoBrace. O que ela vai fazer? Em recém-nascidos, a partir de 2 meses de vida, a gente consegue, através desse dispositivo, dar todos os estímulos para aquele bebê já entender a postura da língua, que o lábiozinho tem que ficar seladinho, que a respiração tem que acontecer pelo nariz. Então, através dessa plaquinha aqui, a gente consegue dar os estímulos na própria placa. Então, quando eu descobri o sistema MyoBrace e, ao mesmo tempo, no mesmo momento veio a placa, eu falei, gente, vamos unir tudo, porque hoje eu pego o meu paciente, quando eu tenho esse privilégio de trazer ele de recebê-lo bem cedinho, a partir dos 2 meses, a gente inicia com a placa palatina de memória, e no momento que começa a erupção, que termina a erupção dos dentes, por volta de 3 anos, 3 anos e meio, a gente dá continuidade com os aparelhos do sistema MyoBrace. Então, a placa palatina de memória é pouco conhecida, e nós não temos interesse de simplesmente difundir uma técnica.
nós queremos trazer profissionais que tenham esse amor, que tenham esse olhar diferenciado. E ele não serve só para crianças com síndrome de Down. Qualquer criança que apresenta uma hipotonia, né, até crianças típicas. Por exemplo, recentemente, a parceira minha que ministra o curso comigo, a doutora Carla, ela teve gêmeos e o menininho dela, já desde que nasceu, tinha a posturinha da língua já para fora, protusa. Então, a gente já utilizou nele e foi muito rápido, porque colocou e já entendeu. Então, assim, foi legal porque a gente conseguiu ter um caso de uma criança típica. Então, paralisia cerebral, em crianças com síndrome de Down, porque a hipotonia é um quadro marcante na síndrome de Down, a fraqueza dos músculos. E é maravilhoso, porque é imediato, gente. Depois, se vocês quiserem olhar ali no meu feed lá, eu tenho alguns casos, coloco a foto antes e depois, sem a placa e com a placa. Na mesma hora que a gente coloca, o bebezinho já entende onde a linguinha tem que ficar, e aí a gente vai estar organizando. Então, assim, nós temos um curso, esse curso online é atemporal, que está lá na minha bio, vocês podem acessar, lá tem tudo. E esse curso ele está completinho, tanto para fonoaudiólogos quanto para odontopediatras. Tá? É um curso online. Legal. E agora, em agosto, nós vamos fazer um presencial, porque tem muita gente que fez o online e quer um pouquinho da prática. Então, esse curso presencial, nós vamos ter atendimentos em pacientes, né? A gente vai ter um caso de instalação de placa, um caso de um bebezinho que já está utilizando a placa. E o melhor, uma visão, é o único curso que tem uma visão multidisciplinar, ou seja, interdisciplinar, transdisciplinar, entre o fonoaudiólogo e o odontopediatra. Que eu falo o odontopediatra porque precisa ter um manejo com o bebê, né? Ah, tem ortodontista que faz o curso? Tem, mas precisa ter esse manejo, né? Porque você vai ter que, muitas vezes, trabalhar com um bebezinho muito recém-nascido. Então, o odontopediatra, ele já está mais apto, né? A trabalhar, porque a gente pensa, bebê é tudo fofinho, mas dá trabalho, entendeu? Tem as moldeirinhas para a idade deles, tudo pequenininho, gente. É um trabalho maravilhoso. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, a doutora Edilson Sacramento, ela questionou aqui pra gente como é que é a moldagem do bebê pra gente poder confeccionar a placa. Então, aí quando nós fazemos o curso, né, nós personalizamos essas moldeirinhas, porque eu falo que eu e a doutora Carla, nós desbravamos esse universo. Então, no início, a gente tinha muita dificuldade de moldar o bebê. Hoje, a tecnologia está a favor da odontologia e hoje nós conseguimos escanear a boca de um bebezinho, a gente não precisa moldar. Mas algumas cidades, alguns locais, não temos essa disponibilidade. Até porque a gente precisa ter uma ponteira bem pequenininha. Então, não é todo centro de radiologia que está pronto para fazer. Então, na maioria das vezes, todos precisam ter esse kitzinho quando vai desenvolver, né? Porque aí a gente vai fazer a técnica. E no curso a gente ensina tudo. Como moldar, qual o material que a gente vai utilizar, o passo a passo da execução desse dispositivo, que é um dispositivo simples. Mas por trás disso é que a gente precisa entender toda a filosofia desse tratamento para que a gente tenha ótimos resultados e colha os benefícios. Legal. Respondendo aqui a doutora Ana, que ela perguntou, disse que chegou tarde aqui na live, a live vai ficar gravada, a gente encerrando aqui, dá uns minutinhos, ela já vai estar disponível aqui no nosso Instagram, tá bom? Então pode ficar tranquila, então, doutora Ana. Então, agosto, Diego, quem tiver interesse aí, me chama no direct, que nós já estamos fazendo, colhendo, né, os nomes das pessoas, dos interessados, pré-matrículas, porque tem as vagas limitadas, porque a gente vai fazer nós queremos fazer uma turma bem concentrada para a gente conseguir dar atenção ali, né? Então, quem tiver interesse, chama lá no direct que a gente já vai fazendo a relação. E depois, doutora, quando já tiver também a data e tudo mais, passa aqui para mim que a gente ajuda, a gente reposta para a gente poder alcançar o máximo de profissionais possíveis aí, né? Para a gente poder fazer uma turma bem bacana. Legal, eu vou fazer uma live de lançamento, pré-lançamento, tá? Assim que a gente tiver definido a data direitinho, mas que é no mês de agosto, tá? E a data eu já vou falar na live de lançamento.
E são quantos dias, doutora, esse curso? Vão ser em quantos dias? Vão ser 3 dias. Uhum, tá ótimo, legal. Olha. É, E a gente está querendo já passar também a filosofia do sistema Maiobrace, porque aí seria uma continuidade, entendeu? Começa com a placa uhum. e depois já dá continuidade com o sistema Maiobrace. Dá o segmento, muito legal. Isso. E é bacana como as técnicas elas acabam se complementando de fato, né? Porque hoje a Maiobrace não consegue agir em pacientinhos tão pequenos, né? E como é importante, como a gente conversou no início da live, a importância da gente conseguir fazer esse tratamento precoce, porque não começar tão logo a gente observe aquela disfunção, aquele mau hábito, a gente já conseguir abordar esse paciente. Quando eu achava que eu estava trabalhando de forma precoce, em 3 anos, 2 anos e meio, eu conheci a placa palatina de memória e eu falei, meu Deus, como que é Não essa? sabia de nada. E muitos profissionais ficam, bebê? Como assim? Então é interessante, porque é o que eu costumo sempre falar. A gente não tem como abraçar assim, todas as demandas que vêm nos procurando. Então, o nosso maior sonho é que em cada capital ou em cada cidade tenha um profissional que seja referência, né, para esse atendimento, para a gente poder estar direcionando, né, para esse tratamento. Uhum. Fantástico, doutora. Tenho só a te agradecer por esse momento aqui da gente ter conversado um pouquinho. Fico muito feliz em poder também aproveitar esse espaço para a gente divulgar o teu trabalho, divulgar esse curso, divulgar esse conhecimento que a doutora tem, que é lindo. Quero aproveitar também o espaço para comentar com os nossos clientes, que são clientes da Ortomundi, que é a representante exclusiva da marca Maiobrace no Brasil. Quem está de aniversário agora no mês de maio tem um presentão esperando vocês, um descontaço esperando vocês. Liguem para as consultoras, tá? Tem um desconto bem interessante aí. E, de novo, doutora Kelly, muito obrigado. Fico muito feliz de a gente ter dividido um pouquinho dessa hora, né? Que acaba passando tão rápido, mas a gente poder dividir um pouquinho mais desse conhecimento tão bonito que a doutora tem. Vou deixar aqui na live a indicação do Instagram da doutora Kelly, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Para quem depois também quiser saber um pouquinho mais sobre o curso, poder entrar em contato direto com a doutora, tá bom? Tá. Obrigada, eu que agradeço. Mais uma vez, assim, eu falo que foi a melhor coisa ter conhecido vocês e virou uma família mesmo, sabe? Nós conseguimos estar muito, mesmo distante, próximos. E é um prazer imenso que eu poder estar contribuindo, não só para disseminar uma técnica, não, mas para mostrar esse sistema maravilhoso que eu falo que todas as pessoas precisam conhecer. Basta conhecer. A partir do momento que você conhece, não tem como não se apaixonar. Então tá, doutora, muito obrigado. Tá? Quem está assistindo aqui em seguidinha e chegou agora, que eu vi que tem bastante gente que está entrando agora na live, ela está encerrando, mas vai ficar gravada. Então, fiquem à vontade para assistir depois. E se ficar com alguma dúvida, por favor, estamos aqui para ajudar vocês também, para a gente fazer esse meio de campo, entrar em contato com a doutora Kelly, fazer esse bate-bola bacana e gostoso que a gente vem fazendo. Tá bom? Doutora, muito obrigado. Uma boa noite, um bom descanso. E a gente vai se falando. Bom descanso. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Obrigado. Obrigada.